Cerca de 100 vereadores de 28 cidades do interior paulista estiveram reunidos ontem em Buritama para discutir a situação do Tietê e que providências podem ser tomadas para combater o derramamento de esgoto e resíduos das lavouras que tem prejudicado a saúde do rio. O encontro foi na Câmara dos Vereadores de Buritama. Essa foi a segunda reunião do grupo Vereadores pelo Tietê, criado com o objetivo de discutir soluções para o problema da mancha verde, que tem prejudicado a saúde do rio. Eu tive a ideia de chamar 10 municípios vizinhos ao meu, na cidade de Adolfo, que a nossa cidade é MIT, né? A gente vive do turismo, vive do Tietê. Se o Tietê morrer, a nossa cidade vai junto. Falei, vamos fazer esse grupo. E fizemos o grupo numa primeira reunião, dia 25 de abril, com 40 vereadores e 11 cidades presentes. Hoje nós esperamos aqui 130 vereadores e são 28 cidades confirmadas. Há meses, o Tietê tem sido tomado por uma espécie de lodo que provoca mau cheiro e a morte de peixes e outros animais. Uma situação que prejudica a pesca e o turismo. O fenômeno que está acontecendo no rio Tietê tem nome, chama-se eutrofização. Acontece quando uma grande quantidade de matéria orgânica, que pode ser esgoto ou adubo utilizado nas lavouras, vai parar dentro do rio, provocando a multiplicação exagerada de algas e plantas aquáticas. As plantas, algas e micro-organismos que fazem fotossíntese consomem o oxigênio do rio, provocando a morte dos peixes. O grupo de vereadores já começou a fazer um mapeamento do tratamento de esgoto nos municípios, para identificar se esgoto não tratado está sendo derramado no Tietê. Além disso, os vereadores pretendem propor em todas as cidades que fazem parte do grupo uma lei que cria regras para impedir que os resíduos das lavouras sejam derramados no rio. Na agricultura, a maior parte das vezes a gente vê curvas de nível muito bem feitas, só que ninguém se atentou que no final do plantio aqui embaixo, na divisa com a mata ciliar, não existe nenhuma barreira para esse último talhão de plantio. No caso da cana, por exemplo, tudo que chove da última curva para baixo, em direção ao rio, vem para dentro das águas. Então não tem nada aqui. Então, o que nós temos que fazer? Segurar, nós temos que evitar que essa água toda chegue até os rios. Então esse é o objetivo da lei. Implementar ferramentas para que essa água não chegue. Para este pesquisador que há anos acompanha a situação do Tietê, as providências precisam ser tomadas com urgência ou o processo de eutrofização pode se tornar um problema sem solução. Sempre vai piorar quando diminui o volume de água. Então sempre na seca a quantidade de efluentes que entra é a mesma, mas a quantidade de água no rio diminui. Diminui a turbulência da água, então o consumo de oxigênio acaba sendo maior pelas águas, menor quantidade de água, menor quantidade de oxigênio. Então a tendência é piorar. Se cada local, cada região fizer a sua parte, começar a diminuir a entrada de efluentes na água, controlar as plantas que estão começando a crescer, o problema não passa de uma para outra, então pode melhorar. É um drama para todos os envolvidos, não é, Rodolfo? A gente espera que seja encontrada aí uma solução para que esse problema seja, de fato, definitivamente resolvido, porque prejudica aí tanto comerciantes quanto turistas, moradores. É triste demais ver o meio ambiente sofrendo dessa forma, com morte de peixes, contaminação da água. Nós, claro, vamos continuar acompanhando essa história. E a gente não quer, né, Mel, chegar ao ponto do rio Tietê aqui na região, que ele traz desenvolvimento, ele atrai o turismo, chegar ao ponto que está lá na capital. O rio Tietê aqui ele tem vida, mas nos últimos anos a gente tem percebido que não tem sido mais assim. Peixes estão aparecendo mortos, a gente viu em várias cidades da região esses exemplos, né? Vale muito a pena essa iniciativa, sim, dos vereadores se unirem para criar aí essas iniciativas, esse projeto aí unificado para barrar um pouco mais a questão da poluição. E a gente também reforça que o governo do estado também está acompanhando de perto isso. Inclusive, recentemente foi criado um grupo fiscalizador que tem secretarias estaduais, prefeituras, a participação da Secretaria do Meio Ambiente, da CETESB. Inclusive, lá em Barra Bonita foram instaladas sondas de monitoramento justamente para tentar criar ações e saber onde está surgindo a poluição. A gente vai continuar sim acompanhando, porque essa situação não pode continuar.